Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. E a todos. Boa noite. Boa noite. Graças, Pai, no nome de Jesus. Graças a Deus que nos está dando a oportunidade nós perseverarmos nesse culto de doutrina e de oração, para juntos nós crescermos na graça, no conhecimento, na misericórdia do nosso Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo tema central: busque as primeiras coisas primeiro. Busque as primeiras coisas primeiro. Por isso, convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias para Colossenses, capítulo 4. Newton, pega aí, não deixa ele ficar andando assim não, tá bom? Senão tira a nossa concentração. Colossenses, capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 2 ao versículo 6, que vai corresponder com dois, ou melhor dizendo, com o subtema: busque as coisas mais importantes primeiro. Amém? Colossenses, capítulo de número 4, versículo 2. Paulo ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui vai ser a nossa leitura. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito, para que nos ajude a nós entendermos esse tema tão importante para nossas vidas. Senhor Jesus e eterno Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas, nós te damos graças pelo perdão dos nossos pecados e agradecemos ao Senhor por mais uma vez, mediante a tua graça, por mais uma vez, mediante a tua misericórdia, de estarmos juntos nesse culto de doutrina e de oração, onde nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos ajude essa noite, para que possamos entender a Tua Santa Palavra, aplicar nas nossas vidas, para sermos edificados, transformados e praticantes da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Nós queremos lembrar daqueles que não puderam estar entre nós. O Senhor sabe a necessidade de cada um, mas também nós queremos suplicar por aqueles que porventura voluntariamente decidiu não vir à tua casa, buscando outras coisas a não ser esse culto de oração. Nós rogamos pelo Teu Santo Espírito, porque só o Teu Santo Espírito tem o poder de convencer todos da necessidade que se tem de estar nessa noite adorando ao Senhor, compartilhando os pedidos de orações, como também orando ao Senhor. Então, que Teu Espírito Santo fale aos seus corações. Essa é a minha oração, que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, então, novo tema central: busque as primeiras coisas primeiro.
onde dentro desse tema central nós temos 2 subtemas. O primeiro subtema: busque as coisas mais importantes primeiro, que corresponde do versículo 2 ao versículo de número 6. Depois nós temos o segundo subtema: cultive relacionamentos importantes, que vai do versículo 7 ao versículo de número 18. Mas nós iremos iniciar com o primeiro subtema: busque as coisas mais importantes primeiro. Queridos irmãos, Paulo aqui, ele estava preso, algemado. Paulo aqui estava no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça perto da guilhotina de Roma. Mas Paulo aqui, ele não estava inativo. Da cadeia onde Paulo estava, ele estava comandando a obra missionária. Hoje nós temos visto pessoas que estão presas, né? Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei do Fernandinho Beiramar, que ele está preso, mas ele comanda todo a milícia, todo o CV. É claro que é para o mal. Paulo não. Paulo aqui ele está preso, mas ele comanda, ele instrui a obra missionária. Por quê? Porque Paulo era um embaixador da vida, enquanto os outros são aqueles que levam à morte. Então, Paulo aqui nessa carta já está quase fechando a cortina das suas últimas, e ele dá as suas últimas instruções. Ele fala sobre a necessidade de buscar as primeiras coisas primeiro. Por isso que o subtema é busque as coisas mais importantes primeiro. Então, hoje nós vivemos numa sociedade onde os valores estão sendo invertidos. As pessoas se esquecem de Deus, as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Mas Paulo diz que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Então, no tempo que nós estamos vivendo, algo está invertido. E quais são as coisas mais importantes que nós devemos buscar? Paulo vai trazer para nós que as coisas mais importantes que devemos buscar, em primeiro lugar, é a primazia da oração. Você pode repetir comigo? A primazia da oração. A oração é o oxigênio da nossa alma. Nós não conseguimos viver se nós não tivermos oração. A oração, ela é um canal aberto de comunicação com Deus. É pela oração que nós nos comunicamos com Deus. A oração, ela é a fonte de vida. William Udricke diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida. Ela é o meio principal pelo qual podemos obter para nós e para os outros a satisfação das necessidades tanto físicas como espirituais. Então a oração ela é muito importante. A oração ela é também ela é uma arma divinamente estabelecida para combater os sinistros ataques do diabo e seus anjos. Então a oração ela serve
para nós nos defendermos, para nós combatermos as artimanhas, os dados infamados do maligno. Ela é o meio pelo qual podemos obter para nós, melhor dizendo, eu pulei, é o veículo pelo qual confessamos os nossos pecados, é por meio da oração. Não tem como a gente escrever no papel assim: Senhor, perdoa meus pecados, e colocar no correio para que ele possa levar. Não, é por meio da oração que nos dá a oportunidade de confessar os nossos pecados, como também é um instrumento pelo qual as almas agradecidas expressam espontânea adoração ante o trono de Deus. Então é pela oração que nós voluntariamente agradecemos a Deus. Por isso que Paulo aqui ele traz que a oração ela é a primazia de tudo aquilo que temos, que nós devemos colocar em primeiro lugar. Quais as características dessa oração que Paulo aqui vai trazer para nós? Paulo vai trazer que a primeira característica da oração, a oração deve ser o quê? Perseverante. Olha o que Paulo diz no versículo de número 2, quando ele vai dizer: perseverai na oração. Então a oração ela tem como característica, ela deve ter como característica de nós sermos perseverantes na oração. Paulo está dizendo assim: perseverai na oração. A igreja não pode deixar de orar. O fogo no altar não pode apagar. Então, Paulo está dizendo para nós que nós precisamos perseverar na oração. E o que é perseverança, irmãos? Perseverança é a permanência no estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. O que é perseverar? Vou repetir. Permanência no estado ou numa atividade. Para nós, a oração. Mesmo em caso de oposição, como nós temos muitas oposições, nós precisamos perseverar, como também de fracasso. Então, Paulo está querendo dizer que essa característica da oração, ela tem que ser perseverante. Warren Wiersbe diz: se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus. Fazendo essa ilustrativa, que quando não há oração, não há fogo no altar, não há fogo no tabernáculo, que é o nosso corpo. Ou seja, por meio, ou não por meio da perseverança, o incenso não subirá a Deus. Vamos ver esse texto aí que ele faz essa ilustração para dizer para nós que nós precisamos ser perseverantes na oração. O salmista de número 141 e o versículo 2, ele corrobora quando ele está dizendo isso. Salmos 191, versículo 2. Ele diz assim, Salmos 141, versículo 2. Encontraram? Amém? Suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O que ele está dizendo? Que por meio da oração,
vai subir na presença de Deus como incenso, qual ele está fazendo essa ilustração aqui, para dizer para nós, se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus, trazendo a ideia que nós precisamos perseverar na oração. Então ele continua dizendo que o fogo, ele tem 4 características. Primeiro, o que o fogo tem como característica? Ele ilumina, ele aquece, ele purifica e ele alastra. O fogo, ele ilumina, ele aquece, ele purifica e ele alastra. Quando o fogo do Espírito aquece nosso coração, desse altar sobre um suave incenso à presença de Deus. Porque ele faz essa ilustração, trazendo que quando nós somos perseverantes na oração, traz essa ilustração de um fogo que ele ilumina, aquece, purifica e alastra também. Se não alimentamos o fogo, se nós não oramos, o altar de oração da nossa vida cobre-se de cinzas. Isso porque ou o fogo se alastra ou se apaga. Aí está dizendo que quando nós não somos perseverantes, o que vai acontecer? O fogo vai se alastrar, porque o fogo é para isso, ele faz isso, ou também o fogo vai se apagar. Por isso que Paulo está dizendo, perseverai na oração. E Paulo, corroborando com isso, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Paulo diz que a igreja tem que orar sem cessar. Porque se a igreja ela não é perseverante, se ela não ora, esse fogo ele vai se alastrar e ele vai apagar. Então a ideia aqui é que tem um fogo e nós precisamos sempre estar colocando carvão, né? Carvão, lenha. A palavra certa é lenha. Nós precisamos sempre estar colocando lenha nesse fogo para que ele não se apague, como também para que ele não venha se alastrar. Então a ideia aqui que para sermos perseverantes, nós vamos estar fazendo exatamente como acontece com o fogo. Então, por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,16, orai sem cessar. Sempre está colocando lenha no altar, no fogo, para assim que esse fogo não venha a apagar. A igreja deve orar sempre sem esmorecer. Lucas vai dizer lá, vamos ler esse texto aqui, de Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1 diz assim, ó. Acharam? Amém? Vamos todos dizer juntos esse versículo? Vamos lá, Lucas 18, 1. Vamos lá? Epa, está erradíssimo. Vamos lá? Lucas 16, 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós precisamos orar sempre e nunca esmorecer, corroborando o que o apóstolo Paulo disse, nós devemos orar sem cessar. Como também a igreja apostólica no livro de Atos, ela perseverou em oração. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Atos, capítulo de número 1, Paulo disse que nós devemos orar sem cessar. O Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Agora a igreja primitiva vai dizer que nós devemos perseverar unânime em
oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Vamos lá? Todos? Então, esses irmãos aqui, eles são exemplos para nós de perseverança na oração e unânimes. Todos estavam perseverando na oração. Irmãos, aqui vai a nossa primeira aplicação. Será que a Igreja Batista Brilho Celeste, ela persevera na oração? Todos perseveram na oração? Com certeza que não, né? Então, se nós não perseveramos na oração, isso quer dizer que nós estamos pecando contra Deus, porque Paulo está dizendo que nós devemos perseverar na oração. Então, o culto de oração era para estar todos os irmãos, porque isso é um mandamento de Deus, perseverai na oração. Então, quando eu estava estudando isso aqui, aí eu disse, entendi porque a Brilho Celeste está igual à igreja de Sardes. Parece que está viva, mas na verdade está morta, porque falta o quê? A oração e perseverar nessa oração. Eu não falo só no contexto de igreja, templo, como nós estamos reunidos, mas também no contexto dentro do lar. Essa perseverança na oração, como nós temos o nosso irmão Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Então, ele perseverava na oração. A segunda característica que Paulo vai trazer para nós, que primeiro nós precisamos perseverar na oração. Agora, a segunda característica, a oração deve ser vigilante. Versículo de número 2, Paulo vai dizer assim, vigiando. Então, primeiro nós perseveramos na oração, mas também nós vamos vigiar. O que é que nós vamos vigiar? A vigilância é o contrário de um espírito sonolento, como muitos estão dormindo, como aquela igreja de Sardes estava dormindo. Então ele está dizendo que vigiar é contrário de um espírito sonolento, aqueles que não estão vigiando. Letárgico, desligado dos problemas e perigos que nos cercam. Então nós devemos orar e vigiar, e aqui ele traz para nós o exemplo de Neemias. Então ele está dizendo aqui que muitos estão desligados dos problemas, dos perigos que os cercam, e nós vamos ver o que Neemias... Agora era bom aquele programa, né? Deixa eu ver onde que fica Neemias. Neemias, Ezequiel, Lamentação, Jeremias. Rapaz, eu vou para o índice. Depois de quê? Antes de Jó. Onde fica Jó? Está aqui Esdras, Neemias, capítulo 4, versículo 9. Ele está nos dizendo que nós devemos orar e vigiar como Neemias. O que Neemias fazia? Porém, nós oramos ao nosso Deus e, com proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, aqui é a oração de Neemias, que orava a Deus. Vocês sabem que o contexto aqui é a defesa contra os adversários, o qual ele estava construindo lá. Mas ele diz, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, Neemias, ele orava
mas também Neemias, ele vigiava. Ou seja, Paulo está dizendo que a nossa oração deve ser uma oração vigilante. Vigiar as artimanhas de Satanás, vigiar todos os problemas, perigos, nós devemos vigiar. Porque Jesus também nos alertou para a necessidade de orar e vigiar. Vamos lá? Para Marcos, qual é o capítulo? 13, qual é o versículo? Versículo 33 e depois 14, 38. Vamos lá, Marcos 13, 33. Todos juntos, vamos lá? Certo, esse contexto aqui é de uma parábola de uma figueira que exorta a vigilância, o qual nós aplicamos para a volta de Cristo. Isso também serve para nós, por isso nós devemos ser perseverantes na oração e devemos orar e também vigiar. Vamos ver o capítulo de número 14 e o versículo de número 38, que é Pedro. Amém? 14, 38. O Senhor Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, quando ele foi orar e quando voltou, quem estava dormindo? Pedro estava dormindo. Ele vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, Jesus falando para os seus discípulos, dizendo que eles precisariam, como nós precisamos, vigiar e orar. Então, Pedro não vigiou. O que aconteceu com ele? Dormiu no Getsemane. Por que dormiu? Usou a arma errada. Ele tinha uma arma muito forte, em vez de combater o sono, o inimigo, ele usou a arma para a errada e dormiu. Na luta errada e obteve um resultado errado. O que aconteceu? Ele negou Jesus, porque não vigiou, seguiu Jesus de longe e negou seu Senhor com juramento e praguejamentos. Por causa de quê? Por causa que ele não orou e também ele não vigiou. A oração demanda energia e vigilância. Orações frias e rotineiras não atendem nossas necessidades. Oração frias e rotineiras não atendem nossas necessidades. Precisamos vigiar para não descuidarmos da oração e também para que elas não se tornem mecânicas e repetitivas. Então nós precisamos vigiar para que nós não venhamos descuidar da oração e para que também nos torne uma oração mecânica, como também repetitivas. O diabo, nosso adversário número 2, porque o número 1 é a nossa carne e o terceiro é o mundo, o diabo lutará para nos afastar da oração ou para nos empurrar a uma rotina de oração fria. Por isso nós precisamos vigiar, porque o diabo ele sempre vai nos afastar, o diabo ele vai nos atrapalhar, ou até mesmo ele vai nos usar para uma oração fria. E nós estamos vendo aqui que a oração fria, ela não atende às nossas necessidades. Essa nota de Nielson diz assim: não temos de vigiar nós mesmos.
O que seria deprimente se nós vivêssemos só para nos vigiar? Não temos de vigiar Satanás, o que nos distraria. Então, tanto a nós como a Satanás, não temos de vigiar nossos pecados, o que seria desanimador, mas temos de manter nossos olhos fixos em Jesus. Então, irmãos, o que Paulo está nos dizendo? Que nós devemos orar com perseverança, mas nessa perseverança nós devemos o quê? Ser vigilante. Aplicação para as nossas vidas. Será que nós somos esses vigilantes? Tem muitos que oram, mas não vigiam. Tem muitos que vigiam, mas não oram. Paulo está dizendo que tem que andar os dois. Perseverar e também vigiar, porque ele está dizendo vigiando. Então nós precisamos vigiar mais, irmãos. Por isso nós estamos tendo crentes frios, crentes sem compromissos, crentes que não têm amor à oração, porque não vigiam. Não vigiam. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A terceira característica dessa oração, primeiro, ser perseverante, segundo, ser vigilante, e agora Paulo está dizendo que a oração deve ser gratulatória. O que diz o versículo de número 2? Ele vai dizer: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A nossa oração, ela tem que ser gratulatória, tem que ser agradecida a Deus, porque Paulo está dizendo que depois de a minha oração ser perseverante, depois de eu vigiar, eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus com ações de graças, não é com murmuração, é com ações de graça. O agradecimento é uma das marcas do verdadeiro cristão. Todo cristão verdadeiro, ele tem nas suas palavras finais, depois de receber benefício, a gratidão. Então, Paulo está dizendo aqui que nós devemos ser crentes que oram agradecendo a Deus. E para isso aqui mesmo em Colossenses, nós temos alguns versículos que vai afirmar isso que Paulo está dizendo. Colossenses 1:3. Paulo começa dizendo: damos sempre o quê? Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Versículo de número 12, do capítulo de número 1. Dando o quê? Graças ao Pai, que vos fez endonho a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agora vamos para o capítulo de número 2, versículo de número 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em quê? Murmuração? Crescendo em ações de graça. Agora bora para o capítulo de número 3, versículo de número 15. Capítulo de número 3, versículo de número 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede murmuradores. Não, né? Paulo diz: sedes agradecidos. E versículo de número 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele o quê?
graças a Deus Pai. Então, Paulo está dizendo que a nossa oração tem que ter ações de graça. Por isso que o culto de oração é uma oportunidade para nós agradecermos a Deus. Tem muitos que são ingratos e tem muitos até que murmuram. Paulo está dizendo que quando você orar, você agradeça a Deus. Notando, irmãos, que Paulo aqui ele estava preso. Paulo não estava num condomínio. Essa carta é a carta da prisão. Paulo estava preso, mas com o coração cheio de gratidão. Seus pés estavam no tronco, mas sua mente permanecia no céu. Nada, olha essa frase, nada destrói mais a vida de oração do que a murmuração. Nada destrói mais a vida de oração do que a murmuração. Sabe aquele crente que fica murmurando? Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por que essa chuva? Por que esse sol? Em vez de estar agradecendo. Paulo preso aqui e agradecendo ao Senhor. O deleite na soberania ou na soberana providência divina nos faz descansar e põe nossos lábios orações de louvor, agradecendo a Deus por tudo o que tem feito, por tudo o que há a fazer. É assim? É? Bora cantar, bora só uma parte. Vamos lá? Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Amém. Então, o louvor não é resultado da vitória, mas a causa da vitória. Nós oramos agradecendo a Deus, não é por causa do resultado da vitória, mas a causa da vitória. Quando louvamos a Deus, Ele desabarata, certo? Os nossos inimigos. Ele desbarata os nossos inimigos, ele desmonta, ele destrói o nosso inimigo, porque nós louvamos a Deus. Acho que eu me esqueci de ler isso aqui, mas bora ver. Está faltando eu passar a tecnologia para quarta-feiras, que só está no domingo. Segundo as Crônicas, olha aí, ó. Capítulo 20, versículo 22, nós queremos confirmar se o que ele está dizendo é verdade. Segundo as Crônicas, que quando nós louvamos a Deus, Ele desbarata os nossos inimigos. Segundo as Crônicas 20 e 22. Amém ou misericórdia? 20 e 22. Eu não me esqueci, aliás, eu não ouvi, nem vi esse versículo. Mas bora ver o que diz. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seim, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Primeira vez que eu estou vendo essa palavra na minha vida. Mas o contexto aqui é que eles louvaram a Deus
E Deus colocou dificuldade. Vou colocar a palavra mais simples, tá bom? Colocou dificuldade. Então, quando tiver barata lá, tu começa a louvar que Deus vai desbaratar, né? Assim? Não, irmão, não tem nada a ver, não. Então, irmãos, Paulo está dizendo que nós devemos orar agradecendo a Deus. Nós precisamos orar agradecendo a Deus. Então, quando nós começamos a oração, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer. Em último lugar, a quarta característica da oração, ela deve ser intercessória. Versículo de número 3, Paulo vai dizer, na parte A, suplicai ao mesmo tempo por nós. Então, a oração ela deve ser perseverante, a oração deve ter vigilância, a oração tem que ter ações de graças e a oração tem que ser intercessória. Paulo está dizendo: interceda por nós, interceda por mim. O apóstolo tinha consciência da necessidade de oração. Ele sabia da importância da oração. A oração, olha a frase, a oração é a chave que abre portas grandes e oportunas para divulgar o Evangelho. Vamos ler esse texto aí. A oração é a chave que abre portas grandes e oportunas. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Paulo vai dizer assim: porque a oração ela é a chave para divulgar o Evangelho. Então, Paulo vai dizer: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E Paulo está dizendo: e há muitos, no plural, muitos adversários. Então, a oração, ela é a chave para divulgar o Evangelho. Para divulgar o Evangelho. Então, Paulo está dizendo que nós devemos orar uns pelos outros, qual Tiago vai dizer. Nós devemos orar uns pelos outros. Paulo está dizendo que nós devemos orar pela obra missionária. Devemos orar especificamente pelos missionários, a fim de que Deus os use nas diferenças, ou melhor dizendo, nas diferentes circunstâncias em que se encontra. Então, a oração intercessória, ela é para isso. Podemos tocar o mundo inteiro pela oração, porque ela é uma chave. As coisas estão fechadas, nós vamos meter a oração e vamos destrancar tudo. Pela oração, tornamos cooperadores com Deus na sua obra. O altar está conectado com o trono quando nós oramos intercedendo uns pelos outros. As orações que sobem do altar para o trono descem do trono para a terra em termos de intervenções soberanas de Deus na oração. Então, ela é uma chave, e quando nós oramos a Deus, intercedendo uns pelos outros, pelos missionários, pelo Evangelho, o que acontece? Essa oração, ela desce do trono novamente para a terra e intervém nas soberanas de Deus na história. Vocês lembram lá de Ezequias, que Deus tinha falado para ele que ele ia morrer, e ele orou. O que aconteceu com ele? Deus deu mais 15 anos de vida. Então, o que é isso que ele está dizendo?
que a oração, ela sobe, mas em termos de intervenções soberanas de Deus na história, ela também desce. E por último, nós temos aqui William, que diz que havia muitas coisas pelas quais Paulo podia ter pedido oração. Por exemplo, Paulo podia ter orado pela libertação dele. Paulo poderia estar dizendo: Senhor, estou preso, por favor, me liberte. Paulo fez isso? Sim ou não? Não parece, não. Ele não orou. Paulo, ele poderia fazer um pedido de oração que fosse favorável ao seu julgamento. Senhor, não me deixa. Paulo já está terminando a carta, ele já estava indo para o martírio. Ele poderia dizer: Senhor, não me deixe. Não, Paulo também não orou por isso. Paulo poderia orar também por um pouco de descanso e paz. Paulo poderia: Senhor, estou muito cansado, dá um pouco de paz antes de eu morrer. Paulo também não orou. Mas Paulo só pede à igreja para orar, para que ele tenha força e oportunidade de realizar que Deus o havia encarregado de fazer. Por isso que Paulo vai estar dizendo aqui: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então Paulo estava intercedendo para que Deus, Senhor, abra as portas, Senhor, para que o evangelho venha a ser pregado. Então Paulo aqui encerra aqui, irmãos, dizendo para nós, nos ensinando que a nossa oração ela tem que ser intercessória. Vamos aplicar? Será que nós somos os intercessores? Será que nós temos orado pelas nossas autoridades, intercedendo pelas nossas autoridades? Será que nós temos orado pelos nossos filhos, intercedendo? Será que nós temos orado uns pelos outros? Será que nós temos orado pelos missionários que estão no campo? Será que vocês têm orado por mim, intercedendo por mim? A nossa oração ela tem que ser intercessória, para que Deus venha agir, para que não aconteça algo conosco, porque a oração ela muda o coração de Deus. A oração ela muda. Lembra de Sara, que era estéril? O que aconteceu com ela? Ela teve o quê? Filhos. Ela intercedeu e ela foi alcançada pela graça do Senhor. Então, irmãos, que sejamos crentes perseverantes. A coisa mais importante na nossa vida é a oração. Então, coloque a oração em primeiro lugar na sua vida. Domingo a gente tem aqui oração, começa às 7h20, termina às 10:07. O povo não quer orar, por isso que está acontecendo essas desgraças na vida das pessoas, porque o povo não quer orar, não quer interceder, não quer pagar preço. Ore de madrugada, tire momento para você orar de madrugada, persevere na oração, mas também vigie. Satanás, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que Satanás ele anda rugindo como um leão. Então ore, mas fique também vigiando assim, ó. Tá bom? Fique vigiando. Que Satanás, ele quer nos destruir. Mas também ore agradecendo a Deus, irmãos. Agradeça a Deus. Hoje nós estamos vivos, respirando, meu coração está batendo, meu pulmão está respirando, eu estou respirando. Então agradeça a Deus. Quando você for dormir, agradeça a Deus. Quando você acordar, agradeça a Deus. E por último, ore por mim, porque a nossa oração ela tem que ser intercessória, orando uns pelos outros. Amém? Se Deus quiser, quarta-feira que vem, nós vamos para
A segunda coisa mais importante que devemos buscar, primeiro é a primazia da oração. Segundo é a supremacia da palavra, está no versículo 3 e 4. A palavra, ela é a autoridade máxima e absoluta para a fé e prática, sendo inerrante, infalível e suficiente para a vida cristã. Então, a supremacia, a autoridade. E Lohan, me preste uma caneta, que eu não trouxe minha caneta. Irmãos, vamos para os nossos pedidos de orações.